Olá! Estamos de volta mais uma vez e você sabe, né? É hora de mais uma incrível jornada pelo mundo do agronegócio. Tome seu assento e confira os principais assuntos de hoje. Pinhão precoce acelera a produção do fruto. Como fazer a polinização da baunilha? A hora certa de colher o sorgo. Produção de carne pautada pela sustentabilidade. O cultivo hidropônico sem mistérios. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Iguaria tão famosa no mundo todo, a baunilha está presente em vários tipos de doces e sorvetes. E talvez você não saiba disso, dá para cultivar a planta até no jardim de casa. Originária do México, a baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo. Mas apesar do ótimo valor agregado, o fruto da orquídea é pouco tradicional no Brasil. Aqui na América do Sul nós não temos relato de uso de baunilha, né? E isso daí foi se propagando de tal maneira que nós não temos tradição nenhuma no cultivo. A gente não conhece praticamente nada. Então, o que nós estamos tentando fazer hoje é adaptar o conhecimento que se tem das espécies que ocorrem, ou pelo menos dessas espécies que são largamente cultivadas no mundo inteiro, tentar adaptar a mesma metodologia para o cultivo dessas espécies que ocorrem aqui no Brasil. Possuindo um aroma que aguça a criatividade das indústrias de cosméticos e um sabor que agrada paladares em diversas receitas, a cultura da baunilha tem potencial de desenvolvimento no país, tanto para a agricultura familiar quanto para grandes produtores. A baunilha precisa de três requisitos básicos. Um é a luminosidade. Ela é uma planta de mata, então ela tem que ter um sombreamento, né, em torno de 60%, 70%. Ela é uma planta da família das orquídeas, mas ela é uma trepadeira, então ela precisa de um tutor para subir. E a outra exigência é que você tem que ter um substrato, um solo muito orgânico, né, bem orgânico, e com ótima drenagem. Ela não se dá bem em solo que acumula muita água. Então, com essas poucas coisas, você consegue produzir baunilha, né? Mas isso é para a produção do fruto. Apesar de não exigir uma estrutura muito sofisticada, o cultivo da vanila pompona, ou simplesmente baunilha, passa por um processo que exige dedicação e paciência. Ela é uma cultura muito demorada. Tudo na baunilha é muito demorado. Então, se você pega uma muda e planta, até essa muda crescer, se desenvolver e dar flor, vai levar em torno de 2, 3 anos. Caso essa planta dê flor, ela vai ter que ser, precisa ser polinizada artificialmente. Depois que você fizer a polinização, o fruto começa a se desenvolver e o fruto leva 9 meses para amadurecer. A partir do momento que ele começa a amadurecer, é que vai entrar todo o processo de beneficiamento ou de cura do fruto. Então, leva mais 6 meses. Então, isso tudo é muito demorado e você tem que ser muito aplicado, né, nessa parte de manejo do cultivo e tudo. Para atender a demanda, os produtores contam com a polinização artificial. Se você olhar numa planta em condições naturais, né, então a planta está lá na natureza, ela é polinizada por um tipo de abelha específica, é uma abelha grande
normalmente do gênero ou euglossa ou eulema. Então, essas abelhas ocorrem no ambiente e são elas que fazem a polinização para o fruto se desenvolver, né? Só que a atividade dessas abelhas na polinização ela é muito pequena. Então, para quem está trabalhando com cultivo de baunilha, provavelmente você vai fazer polinização artificial. A polinização é feita de forma prática e manual, como demonstra o pesquisador da Embrapa. A polinização é o ato de fazer com que o pólen que está na estrutura masculina se encontre com a estrutura feminina. Só que entre as duas estruturas tem o rostelo. O rostelo impede que a parte masculina, que o pólen, entre em contato com o estigma, que é a parte feminina. Então a gente tem que retirar essa barreira física, tem que retirar o rostelo. Então essa sainha daqui, a gente tem que levantar. A gente levanta a saia. A parte masculina fica aqui em cima e a gente empurra a parte masculina para que encontre com a parte feminina. Aqui a gente empurrou o rostelo para trás e a parte masculina encontrou a parte feminina, a flor está polinizada. Uma variedade de pinhão precoce promete reduzir em 50% o tempo de início da produção do fruto e pode ser também uma boa opção para a preservação da araucária. Conservar e ainda ganhar dinheiro é bom para qualquer produtor, não é verdade? Pensando nisso, estudos científicos têm buscado estimular os agricultores a cultivar a araucária, tendo a produção do pinhão como carro-chefe nessa empreitada. Presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a árvore leva no mínimo de 12 a 15 anos para começar a produzir o pinhão. Para antecipar isso e gerar renda, pesquisas desenvolveram uma forma de enxertia que possibilita a redução do tempo na metade, acelerando o desenvolvimento para a formação de pomares. A araucária é uma espécie icônica, está na lista de ameaçadas de extinção e os produtores rurais eles tinham um certo receio de estar trabalhando com a araucária, tanto que eliminavam plantas pequenas. Então esse trabalho ele possibilitou a gente conseguir instalar pomares para a produção precoce de pinhão e de qualidade diferenciada e com isso ela passa a ser uma opção de renda para os produtores e consequentemente eles então fazem a conservação da espécie mediante o uso. Com acesso a cultivares macho e fêmea, os agricultores recebem orientações de todo o sistema produtivo, além do estímulo para o beneficiamento do pinhão, como por exemplo a produção de farinhas. Nesse momento estão sendo implantados já os pomares de produção precoce de pinhão. Nós temos projetos de colegas da Embrapa desenvolvendo novos produtos à base de pinhão. Nós já temos empresas, empreendedores, produtores interessados no beneficiamento desse pinhão. Então notem que a cadeia como um todo ela está se organizando para conseguir dar vazão a essas tecnologias e uso da araucária como um produto rentável, econômica, socialmente e conservando a natureza. Localizado no Paraná, o município de Bituruna incentiva os produtores locais a trabalhar com os pomares para a produção de pinhão precoce. E desde 2015, agricultores que se interessaram pela tecnologia e o que ela pode trazer já estão na lida com a cultivar. Eu vejo assim que no mundo precisa de comida, de alimento bom. O pinhão vai ser um alimento de altas qualidades, vamos dizer, sem glúten, que todo mundo vai querer ter na mesa. Eu e minha família e os vizinhos estamos empolgados com o projeto.
Mesmo ameaçada, a araucária mostra sua força ao unir a pesquisa científica, produtores rurais e poder público para sua conservação. Com incentivo e geração de renda, a espécie pode se tornar uma referência em sustentabilidade. Nós temos o apelo da conservação do pinheiro, então é garantir que ele vai se perpetuar e ser sustentável. Nós temos o apelo da questão da renda das famílias para fazer com que eles tenham uma renda através da produção e da comercialização do pinhão. E temos um apelo também da oferta desse produto no mercado, que é através de subprodutos que serão extraídos do fruto do pinheiro araucária. A fim de ampliar o alcance do pinhão precoce, um novo projeto foi desenvolvido para se tornar um forte aliado da tecnologia. Entendemos que a araucária é uma forma de ajudar aquelas pessoas vulneráveis. Então nós estamos pensando em ajudar 100 famílias para criar 100 hectares de reflorestamento de araucária, para que daqui a alguns anos essa família pule uma classe social, ele melhore de vida, realmente. Depois, com a agroindústria da farinha do pinhão e assim por diante, tenho certeza que essa família vai melhorar muito sua condição. O sorgo é uma boa opção de alimentação ao rebanho, tanto bovino como para cabras e ovelhas. Saber a hora certa de colher é fundamental para garantir o rendimento da lavoura. Bem adaptado ao clima semiárido e condições desfavoráveis, o sorgo é uma boa opção de plantio para o agricultor. A cultura requer, por exemplo, menos água que o milho, precisando de 300 a 325 ml de chuva para completar todo o ciclo. Desses, 25 ml são após o plantio, em torno de 250 durante o crescimento da planta e de 25 a 50 durante a maturidade. Portanto, abaixo da média de chuva histórica da região Nordeste, que varia de 600 a 800 milímetros. Então, é uma cultura que realmente se adapta às nossas condições e pode ser cultivado como sequeiro, aproveitando somente o período das águas. O grão também apresenta uma alta capacidade de rebrota devido à conservação ativa de seu sistema radicular, respondendo em média de 40% a 60% ao primeiro corte, dependendo das condições climáticas da região e de seu manejo correto. Para obter um bom desenvolvimento da planta, é importante que o produtor ele siga todo o protocolo técnico da cultura, como fazer análise de solo, preparação do solo, uma adubação bem feita, os tratos culturais bem feitos. Com isso, o produtor ele vai ter um alcance de produtividade muito bom. Além dos cuidados já tradicionais, um momento do ciclo produtivo pode fazer toda a diferença no rendimento da lavoura. Trata-se do ponto de corte do sorgo. Primeiramente, é importante que o produtor ele faça uma vista panorâmica, né, em toda a sua área do sorgo, né, observando o campo, a predominância das panículas, a coloração, adentrando na área de forma aleatória e coletando em média de 8 a 10 panículas de sorgo para avaliação visual e tato. Ok, então devemos colocar as panículas sobre um pano, de preferência um pano branco, né? Para quê? Para fazer as observações práticas, né? A metade da panícula deve estar em estado farináceo, né? E a outra metade, a metade inferior, em estado pastoso, né? Verifique aqui que ele está um pouco pastoso e essa parte aqui já está meio farinácea. Então esse aqui é o ponto ideal para se cortar o sorgo para a ensilagem. Quando os grãos estão entre 22% a 23% de umidade, certo? Isso acontece cerca de 95 dias após a emergência. Já a metade inferior, em estado pastoso, deve ter cerca de 75% da matéria seca dos grãos acumulada, o que ocorre 85 dias após o plantio das sementes. Este é o ponto ideal de corte desse material para ensilagem. Significa dizer
é que este material ele está em torno de 30 a 35% de matéria seca, ideal para produzir uma silagem de boa qualidade, pois permite uma boa compactação, uma boa fermentação e menores riscos de perda da sua silagem. Os especialistas testaram o corte em áreas que estavam no final do período chuvoso, utilizando a irrigação por gotejamento, e os resultados foram satisfatórios. Estimamos uma média, né, de produção dessa área em torno de 25 a 30% do rendimento com relação ao plantio inicial, ao corte anterior, que foi na ordem de 20 toneladas. Então, essa produção de 20 toneladas ela foi acrescida com o segundo corte e passou para 25 a 26 toneladas. Isso é o que estimamos, né? Estimamos para 25 a 30 toneladas. Além da questão fisiológica da planta, outro motivo importante para a alteração no ponto de corte é a saúde da lavoura. E olha que nesse caso, o inimigo até parece ser bonitinho, mas faz um estrago danado na cultura. Existe a preocupação com os pássaros, né? A gente nota aqui que os pássaros fizeram um verdadeiro banquete. Então é interessante que a gente antecipe também, né, essa colheita, esse corte, em virtude do ataque dos pássaros. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse o nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. A pecuária brasileira se mostra cada dia mais sustentável e preservacionista. Isso é positivo para o meio ambiente e até mesmo para a qualidade do alimento que chega aos consumidores. Sabendo da importância do agronegócio para a sociedade e reconhecendo os impactos causados através da emissão de gases de efeito estufa, pesquisadores desenvolvem práticas para tornar a produção climaticamente mais neutra. Para a pecuária nacional como um todo, o grande desafio é adotar a tecnologia. A ciência, várias instituições de pesquisa, a Embrapa e universidades, outras instituições, estudaram diferentes tecnologias de produção sustentável. O desafio é fazer a transferência dessa tecnologia para os produtores, para que eles adotem essas tecnologias e essa transformação realmente aconteça no campo. Nessa busca de soluções para a mitigação dos gases, em especial o metano, muitas ideias e conceitos surgem demonstrando resultados positivos. There's a lot of really innovative things that people are doing to help reduce the amount of methane that cattle are producing. You can do that with different feed additives, changing the way they eat, because that's the methane comes from the digestion of the food products that they're eating. So getting more efficient with what cattle are fed, and different additives like algae or other tannins have been really helpful in reducing the amount of methane that the cattle produce. Com o potencial de agregar valor e mudar a imagem da atividade, os produtores estão adotando métodos para a pecuária deixar de ser vista como vilã e se tornar importante aliada no enfrentamento do aquecimento global. Producers can seek incentives because I think consumer demand. People want to eat products that are good for the environment, and so they're demanding that. But also I think that the government can help by
providing financial incentives to producers that are doing more efficient livestock production, which reduces their methane. Estudos demonstram que a decisão de eliminar o consumo de produtos de origem animal teria baixo reflexo na redução das emissões de gases de efeito estufa. E partindo desse princípio, a nutricionista doutora Diana acredita que o foco deve estar na criação sustentável do gado, pois a abstenção do alimento não é uma solução, mas a causa de danos significativos para a nutrição, aumentando calorias e carboidratos na dieta. When we talk about sustainable consumption of meat, I, as a dietitian, get really nervous because meat is a nutrient-dense food that's one of the most perfect foods for humans. We're eating a lot of sugar, a lot of ultra-processed foods that don't have a lot of nutrition in them, more and more every year. But meat is not one of them. Meat is a real food. It has a lot of nutrition, and the industry is doing a lot of important work to make it more sustainable. Produção de hortaliças de forma controlada e sem o uso de terra. Assim é a hidroponia, uma técnica mais simples do que se imagina e que vem conquistando cada vez mais adeptos. A hidroponia é uma técnica de cultivo protegido que tem aberto fronteiras para a produção de folhosas no Brasil, levando, por exemplo, o alface para locais onde antes ele não era cultivado. Nós podemos dizer que a hidroponia já tem bastante tempo no Brasil, né? Estamos falando aí pelo menos há 20 anos ou mais, mas recentemente cresceu muito porque as novas fronteiras de produção de folhosas, elas vão para a hidroponia, principalmente em regiões onde o cultivo a campo aberto é muito limitado, por uma questão de sol, por uma questão de chuva. A alface é o carro-chefe, então a alface hoje representa, eu diria, em torno de uns 70% do cultivo hidropônico, mas nós temos também a rúcula. A rúcula é uma espécie que caiu no gosto do brasileiro, né? A famosa pizza com rúcula, então hoje muita rúcula que nós consumimos também vem de cultivo hidropônico. E depois a gente tem cebolinha, temos salsa, temos outras folhosas que também são usadas em sistema hidropônico. Na hidroponia, o cultivo, como o próprio nome diz, é feito através da água. Mas se engana quem pensa que por conta disso os gastos são maiores do que na produção a campo aberto. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. O cultivo hidropônico gasta muito menos água do que um cultivo convencional no solo. Por quê? Porque é um sistema que nós chamamos fechado. A circulação da água é fechada. Então a água fica circulando, né, nas canaletas, e nessa circulação ela vai trazendo os nutrientes. Então toda a parte nutricional é colocada na água e vai sendo reposta, né? Logicamente a água também é um pouco reposta porque tem uma perda por evaporação, mas o sistema é fechado, tá? Então a gente usa muito menos água do que no sistema convencional. Até chegar nas cultivares, a água fica armazenada em uma caixa e é levada através de um sistema de bombeamento. Nesse reservatório também nós vamos injetando a parte dos nutrientes, tá? E esta água então, através de um sistema de bombeamento, ela vem da caixa, ela passa por todo o sistema, passa pela canaleta, alimenta as raízes, né? Como a gente pode ver aqui, eu vou tirar uma planta. As raízes elas ficam dentro da canaleta e a água vai passando por aqui e alimentando as raízes e volta para a caixa. Em termos de tempo de produção, o sistema hidropônico também se destaca, além de oferecer baixos níveis de resíduos químicos nas variedades produzidas. Para fazer assim comparativo, nós vemos o seguinte: no solo, no período de 12 meses, usando a mesma área, nós conseguimos fazer 6, 7 cultivos naquela área. Num sistema hidropônico, para a mesma área, nós chegamos até 12 cultivos. Então a gente
pode dizer assim que, a grosso modo, a gente consegue produzir até com a metade do tempo que a gente produziria no sistema convencional de solo. O resíduo de produto, basicamente, não tem risco. A gente trabalha com toda uma nutrição, né, com empresas idôneas que fazem a nutrição especializada para o sistema hidropônico, tá? Então não tem resíduo, vamos dizer assim, químico. A parte das pulverizações, né, praticamente não existem, porque é um sistema que não tem essa pressão. E eu diria que a questão mais importante na hidroponia é a qualidade da água. Então o produtor tem que prestar muita atenção na água que ele vai utilizar, né? Então essa água, se possível, seria ideal uma água de mina, uma água que já foi analisada, uma água isenta de coliforme fecal ou de qualquer resíduo inicial. Aí está o risco. Por ser realizada em ambiente protegido e em módulos altos, a técnica é confortável para os trabalhadores. Já pensando no consumidor, a qualidade do produto final também é um ponto de diferencial no mercado. Nós estamos falando aqui de um produto totalmente limpo, né? Sem nenhum resíduo, nem de terra, né? Sem nenhum resíduo químico, né? E a raiz também está limpa. E aí vem um segundo ponto. Quando nós vamos comprar uma alface hidropônica, como nós sabemos que ela é hidropônica? Porque ela vem com a raiz, ela é embalada com a raiz. A raiz está lá limpinha, nós sabemos que aquela alface é hidropônica. E isso também dá uma maior conservação para aquele pé de alface. Então nós podemos comprar e manter isso na geladeira por mais tempo, comendo as folhas ali durante uma semana, 10 dias, sem perda do produto. Além das novas fronteiras abertas, a hidroponia também está se espalhando por regiões onde tradicionalmente o cultivo de solo é quem se destaca. Em cima disso, Paulo dá uma dica para os produtores que desejam adotar a técnica. Eu acho que o mais importante, antes dele partir para uma produção hidropônica, né, e isso também vale para qualquer produção, é primeiro realmente verificar a oportunidade de mercado que ele tem. Se ele identificar essa oportunidade de mercado entre solo e hidroponia, logicamente aqui você tem um investimento inicial um pouco maior, mas também como é um sistema modular, ele pode começar num módulo pequeno, que ele possa fazer esse investimento pequeno, e à medida que o negócio progride, ele vai expandindo, né? Mas o retorno, ele já está claro que esse retorno, pelo que nós temos acompanhado, né, esse retorno ele vem, dificilmente nós vemos um produtor hidropônico que teve problema de poder pagar o seu investimento. Produtor mineiro da cidade de Monte Alegre de Minas, Pauliano Figueira é um dos que adotaram o conceito. Produzindo folhosas no solo há 12 anos, há cerca de um ano ele começou o cultivo hidropônico. Eu priorizo sempre por qualidade. Tanto a alface do campo, que foi o princípio da minha carreira, trabalho com muita qualidade, mas na hidroponia em si, em especial, ganha muito em tempo, precocidade, qualidade do produto final, manejo, é um manejo bem mais simples, vamos dizer assim, uma mão de obra menor, tem que ser mais qualificada, mas com menos mão de obra, vamos dizer assim. E mais pelo tempo mesmo de produção. Uma alface de hidroponia hoje eu estou produzindo com 24, 25 dias de perfil final, sendo que no campo está com 35 dias. Além do tempo, a economia nos processos de produção e a qualidade do produto final também são importantes para ele. No campo, trator, máquina, adubo, a quantidade é bem maior do que na hidroponia. Na hidroponia agora eu estou sentindo que, como tem mais qualidade, a malha da folha é diferente, então assim, já está tendo um pouco mais de procura sim. A pessoa fala, olha, eu quero aquela que tem, assim, no termo nosso da região, eu quero aquela que tem a raizinha, que é a da hidroponia, né? Então assim, eu acredito que vai melhorar e vai aumentar mais a demanda, num curto espaço de tempo. Hoje, no cultivo hidropônico, Pauliano tem tirado cerca de 1.500 unidades de alface por semana, enquanto no campo chega a 6.000. A ideia do produtor é aumentar o projeto para que o sistema atinja a mesma quantidade. É uma coisa que
que eu tenho que fazer porque acho que o que o mercado vai pedir, vamos dizer assim. O conselho que eu dou para todo produtor: valorize o seu produto, trabalhe com qualidade, porque o trabalho já é árduo. Então assim, trabalhe com muita qualidade, é o futuro. E aqui a gente está dentro de uma fábrica. Então assim, aqui você consegue manipular todo o clima, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí que a coisa vai funcionar. Então assim, dediquem-se, se esforcem. Dinheiro não é fácil, porém pode ir que vai dar certo. A exploração responsável dos recursos oferecidos pela floresta amazônica garante uma atividade econômica que, além de rentável, ajuda na preservação do bioma. Exuberante e símbolo do nosso país, a região amazônica é muito mais do que a diversidade de sua fauna e flora sugerem. É uma região com um grande potencial de exploração econômica. E acredite, sem derrubar uma única árvore, apenas aproveitando tudo de bom que ela oferece. Alguns frutos típicos da região, como o açaí e o cupuaçu, já desfrutam de grande status e ganharam de vez o gosto do consumidor, sendo uma boa alternativa de negócio para quem vive dentro da floresta. Atenta a isso, a Embrapa criou o projeto Cupuaçu 5.0, com variedades do fruto bem mais produtivas e resistentes. Se trata de uma tecnologia formada por 5 cultivares de cupuaçuzeiro: a BRS Careca, a BRS Fartura, a BRS Duquesa, a BRS Coringa e a BRS Golias. Então, essas 5 cultivares, 5 clones, devem ser plantados pelos produtores de forma conjunta para que tenham uma máxima produtividade. Essas cultivares, elas apresentam como vantagens diferenciais uma alta produtividade de frutos, aliado a uma boa rentabilidade de polpa, de semente, uma boa resistência à vassoura de bruxa, uma expansão do período de safra e uma maior garantia de que nós teremos uma regularidade de produção em função da resistência à vassoura de bruxa. A entidade dá todo o suporte aos produtores que quiserem entrar no projeto, com orientações técnicas e fornecimento de mudas. A propagação dessas cultivares ela é feita vegetativamente, através de mudas enxertadas ou através da substituição de copa de cupuaçuzeiros improdutivos, seja por doença ou seja por não terem aptidão para a produção. O cupuaçu, para mim, foi a base da sustentação aqui da propriedade. Hoje está entrando outras coisas, como o peixe, como o açaí, mas o cupuaçu foi a base. Quando eu cheguei para cá, já implantei. E hoje eu estou substituindo a copa das minhas plantas para, no futuro, não ter vassoura de bruxa e ter uma maior produtividade. A tecnologia que vinha melhorada aí, eu estou abraçando, né? Até porque eu não posso perder esse status de tião do cupu, nunca. Pode entrar o açaí que entrar, mas é tião do cupu. Com um sabor marcante e aroma inconfundível, o cupuaçu faz uma ótima parceria com o chocolate e se destaca na produção de doces e sorvetes. Foi um concurso nacional de sorvetes no Brasil. Nós fomos vencedores com sorvete de castanha do Pará com doce de cupuaçu. Esse doce de cupuaçu é que fez o diferencial no sorvete de castanha. E nós ganhamos o concurso nacional e fomos disputar o Mundial na Itália. Chegou a hora de irmos
irmos embora. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!